Na nossa aula sobre a bênção Shiloh Sanisha, que o homem recita agradecendo a Deus que ele não foi feito mulher, vimos como é uma bênção bem polêmica e trouxemos vários motivos pelos quais o homem deve recitar. Trouxemos a razão da dor do parto, que um homem jamais conseguiria cumprir com esse preceito de ter filhos, porque ele não aguentaria toda a gestação e o parto. E tivemos probleminha técnico, então a aula foi interrompida. Mas eu gostaria de trazer para vocês uma outra razão muito interessante que justifica essa bênção recitada pelos homens e mais ainda louva uma mulher. Assim como nas outras bênçãos que o homem agradece, que não foi feito não judeu, vimos por quê? Porque um judeu tem mais preceitos a cumprir do que o não judeu. Também agradece que não é escravo, porque o escravo também não tem tantos preceitos a cumprir. E finalmente, ele agradece que não é uma mulher, porque um homem ele tem mais preceitos que a mulher a cumprir no judaísmo. Ele deve pôr o tefilim, ele deve cumprir muitos preceitos que a mulher não tem. E já que os preceitos são o que? Mitzvot, que vem da linguagem de tzavta e chibur, coisas que conectam a pessoa. Então, o homem ele se sente honrado em ter essas responsabilidades e em ter mais formas de se conectar com Deus. E por que eu falei que isso é um louvor à mulher? Porque qual o sentido que está por trás do homem colocar o tefilim, por exemplo? Por que um homem coloca diariamente, nos dias de semana, não no Shabat e nas festividades? Porque Deus coloca tefilim. É o que consta nos Salmos, que Deus ele fala as suas coisas, suas palavras, suas mitzvot para Yaakov, que é o povo judeu, porque ele mesmo faz, quer dizer, é suas palavras, porque ele cumpre, e ele ordena para um judeu. Então por que um judeu põe tefilim? Porque ele faz algo para se parecer com Deus. Uma vez que Deus põe tefilim e ele põe tefilim, então eles estão no mesmo time. Por que uma mulher não precisa? Porque a conexão que uma mulher tem com Deus é muito maior do que a do homem. O homem, para se conectar com Deus, ele deve fazer ações. Sabem por que a mulher não precisa fazer nada? Porque ela é o que Deus é. De novo, o homem, para ele se parecer com Deus, ele tem que fazer alguma coisa, a mulher não precisa. Porque ela já se parece com Deus. Assim como Deus criou o mundo do nada, uma mulher ela tem o potencial de criar uma pessoa, um ser vivo, do quase nada. Então ela se parece muito com Deus. Então ela não precisa pôr tefilim. Por quê? Não porque ela não tem que se conectar, é porque ela naturalmente já é conectada. Por que um homem usa kippah? Porque ele precisa ser lembrado que tem Deus e do respeito, etc. Por que uma mulher não precisa? Porque a fé, ela é nata numa mulher. Nem sempre ela tem se revelado, mas é muito mais fácil para uma mulher ter fé do que para um homem. Então por isso uma mulher não precisa. Então vejam bem, quando uma mulher exige pôr tefilim, que infelizmente tem movimentos que fazem com que a mulher cumpra a mitzvah dos homens, elas acham que estão se conectando mais com Deus, mas claro que não, seria um downgrade. Ela já é muito parecida com Deus, aí ela vai e faz algo que Deus não pediu para ela. O homem tem carência disso. O homem tem uma conexão mais fraca, então ele precisa dessas coisas. Uma mulher não. Então, por um lado, o homem ele agradece que ele não é mulher, porque ele tem mais oportunidades de se conectar, mas por outro lado, a mulher já é muito mais conectada. E por isso mesmo que tem muitos sidurim, livros de reza, que a mulher não recita essa bênção, claro, de que não me fez mulher, ela recita uma outra bênção, She'asani kirtzono, bendito é você Deus, que me fez conforme sua vontade. Agora, se vocês olharem no Sidur Chabad, não tem essa bênção. O Alter Rebbe, ele omitiu por quê? Porque de certa forma essa bênção diz o seguinte: Deus, eu gostaria de ser homem, mas já que eu não sou, tá bom, eu fui criada conforme a tua vontade. Quer dizer, tem um tom meio de derrotado nisso. E não é essa visão que nós temos. Pelo contrário, uma mulher tem que ter orgulho do que ela é, porque ela tem um poder enorme, etc. Falamos já também várias vezes por que uma mulher não tem que pôr tefilim, por que uma mulher não completa a minyan, etc. Porque seria insustentável a vida de uma mulher assim. A responsabilidade da continuação do povo, da educação de crianças, está na mão das mulheres. Isso é algo da natureza, não é uma coisa que o judaísmo inventou. As crianças, naturalmente, têm mais conexão com a mãe. A pureza familiar está nas mãos da mulher. Se Deus quiser, vamos ter uma aula sobre o que é exatamente a pureza familiar, e o mikveh, etc. Mas, imaginem que se a mulher está ocupada continuando o povo judeu, não apenas tendo filho, mas
toda a espiritualidade do povo vem através da mulher, e agora ela tem que parar para fazer isso, para fazer aquilo, então não funciona, não dá certo. Seria algo extremamente estressante. Então a mulher não tem essas obrigações, ela foi poupada porque ela tem uma obrigação muito superior. E por isso que ela não fala, obrigado Deus que eu fui feita conforme tua vontade. Não, eu estou orgulhosa de ser mulher. Então o que até poderia se dizer é que, eu falei no começo da aula passada que não existe igualdade. A mulher, claro que não, a mulher está acima. O que tem agora de empoderamento feminino, claro que tem partes muito boas nisso. O respeito à mulher e ir contra a violência da mulher, isso é super válido e tem que ser, inclusive, incrementado e aumentado. Baruch Hashem, hoje em dia não faltam órgãos que estão trabalhando para isso, inclusive a federação tem um setor só para lidar com esse tipo de problema, e na sinagoga se avisa que tem. E por que tudo isso? Porque sim, tem que ter o respeito total. Mas quando uma mulher fala que o que é o empoderamento feminino é ela poder fazer o que os homens fazem, aí não. Não funciona, porque ela está num nível superior, elevado, e ela quer fazer o que alguém inferior faz. Cada um tem que saber qual é o seu objetivo. Também saber os seus poderes. Então a mulher tem uma força, o homem tem outra. Não tem como ter igualdade. Respeito, mas não igualdade. Um não vai se parecer jamais com o outro. E isso que alguns movimentos fazem com que a mulher se pareça cada vez mais com o homem, chama isso de empoderamento feminino, vai na contramão do que é o feminismo. Se o feminismo é eu dar valor para a mulher, por que eu quero fazer ela se parecer com o homem? Não tem sentido. Pelo contrário, o que o Rebbe sempre enfatiza, use as forças femininas, use, como é só assistir o show anterior, quantas coisas o Rebbe falou sobre as mulheres. Então é sim usar isso, empoderar a mulher como uma verdadeira mulher, não como um homem. E com certeza vamos merecer, então, através desse esforço conjunto, as mulheres inspirando e fazendo a divindade, a espiritualidade estar no povo, e os homens trabalhando e fazendo cada vez mais mitzvot, vamos chegar em breve na época onde as mulheres serão como a coroa dos seus maridos, vão brilhar muito e cada vez mais, e que venha logo a época de Mashiach, brevemente em nossos dias. Amém.